Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Márcio Araújo. Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Nós estaremos iniciando uma série de estudos falando sobre a palavra de Deus. Esse podcast vai estar disponível no YouTube e você pode acessar e participar desse estudo que estaremos realizando a partir de hoje. E você que quer crescer mais na sua vida com Deus, na sua vida espiritual, você pode ter certeza que esse estudo que estaremos realizando sobre a Sagrada Escritura vai lhe acrescentar e muito, tá certo? Nós vamos começar pelas cartas de Paulo, pela epístola de Paulo, no livro de Coríntios, capítulo 1. Vamos começar a nossa meditação pelo livro de Coríntios, tá certo? A epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá bom? Querendo você participar, pegue a sua Bíblia, 1 Coríntios, e vamos em frente. Muito bem, começa dizendo assim: prefácio e saudação. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Começa aqui o livro fazendo uma referência que o apóstolo Paulo, ele foi feito apóstolo pela vontade de Deus. Como nós sabemos, Paulo, ele era um perseguidor da igreja de Cristo, a verdadeira igreja cristã. E conhecendo os motivos por qual Paulo perseguia a igreja do Senhor Jesus, sabemos que ele era um religioso nato e que carregava em si as tradições religiosas da época. Paulo, ele procurava zelar pelaquela fé tradicional. Não era a fé em Cristo, mas era uma fé religiosa. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi resgatado pelo próprio Senhor Jesus. A gente pode ver essa história em Atos 9, e lá você vê o próprio Senhor Jesus fala com o apóstolo Paulo. E aqui nós vemos que ele foi feito apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. E aqui ele envia uma carta aberta ao povo da igreja em Corinto. E continuando, versículo 3 ele fala: graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Veja só. A pessoa, ela é enriquecida em Jesus. Só para concluir o versículo 5, ele fala: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Você sabe que o principal enriquecimento, podemos dizer assim, é quando a pessoa conhece a palavra e ela tem o conhecimento. Queremos que através deste podcast ou desse estudo, Deus possa abrir a sua mente, tá certo? Ele abra o seu entendimento. Você sabe que, como fala aqui no versículo 2,
essa carta foi enviada para o povo de Corinto para os santificar, santificados em Cristo. E somente aqueles que estão santificados em Cristo podem compreender a vontade do Pai, certo? Como o testemunho de Jesus, de Cristo, foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguns pontos principais, versículos 7, 8 e 9. Você vê que ele deixa claro que nenhum dom há de nos faltar. Você sabe que o dom é uma graça do Espírito Santo. A pessoa tem o dom de falar em línguas, o dom da cura, o dom da profecia, o dom de interpretar línguas. Enfim, independentemente de qual seja o dom, ele é dado por Deus. E esse dom foi deixado para que haja a manifestação do poder do nosso Senhor Jesus. O dom foi deixado para que o poder dele viesse a ser manifestado. O versículo 8 fala muito sobre o irrepreensíveis. Serdes irrepreensíveis. Você sabe que aquele que vive a fé em Cristo, de fato, de verdade, ele é irrepreensível. Porque ele vive com base na palavra. Ele vive na prática e na obediência da palavra. Então, ele não será repreensível. Não vai precisar ficar exortando, repreendendo aquele que está em Cristo. Você sabe que a palavra sempre exorta, sempre, aquele que não está em Cristo. Aquele que não está na obediência. Esse é repreendido pela palavra. E aí ele termina o versículo 9, para encerrar por hoje, falando sobre fiel a Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão. Deus, ele quer que nós venhamos ter comunhão com ele. E essa comunhão, ela se dá porque Deus é fiel. E através do Senhor Jesus, seu Filho, nós podemos ter a graça e a oportunidade de ter comunhão com Deus. Tá certo? Nós queremos, durante esse período de estudos do livro de Coríntios, queremos transmitir ao senhor e à senhora o entendimento da vontade de Deus. Tá bom? A primeira parte do podcast de hoje, queremos enfatizar esses pontos principais. Ser irrepreensível. Todos nós precisamos ser irrepreensível. Termos uma comunhão com Deus. Todo aquele que é chamado pelo Senhor Jesus, ele é levado a uma comunhão. Comunhão é uma intimidade. É necessário que aquele que crê em Cristo tenha intimidade com ele. Tá certo? Fomos chamados para viver manifestando os dons, não só para a nossa glória. Você sabe que o dom, ele foi deixado por Deus para que o poder dele fosse manifestado. Tá certo? Deus nos deixou os seus dons para que o poder de Deus, o poder dele seja visto. Fala também sobre ser enriquecido na palavra e no conhecimento.
tá certo? Então nós queremos que durante esse período de estudos, nós queremos que a senhora, o senhor, venha ter o entendimento aberto, o entendimento sobre a vontade, sobre o querer de Deus, tá certo? É muito importante que você tenha a sua mente aberta. Então, ficamos por aqui, que esses pontos essenciais aqui no estudo venha a ser analisado por você. Você tem tido comunhão com Deus? Você tem sido irrepreensível? O dom de Deus, o poder de Deus, tem sido manifestado através de você? Você tem estado enriquecido em toda a palavra. Você sabe que nós temos que estar enriquecido na palavra. Você tem enriquecido o seu entendimento, o seu conhecimento. Esse versículo 5 aqui do livro de Coríntios 1, ele mostra claramente que devemos ser ricos no conhecimento, rico no entendimento da palavra de Deus, tá certo? Nós temos como objetivo, durante esse período de estudos do livro de Coríntios, enriquecer o seu conhecimento, o seu entendimento, para que Deus possa ser visto na sua vida, tá bom? Então, fica aí a nossa meditação de hoje, e que cada um de vocês possa ter em você essa, essa sede para crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente, tá bom? Tem essa sede para alcançar o dom de Deus, para levar a manifestação do poder dele. Busque sempre ser irrepreensível e ter uma comunhão forte com o nosso Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Nós voltamos amanhã com mais um estudo, dando continuidade do versículo 10 em diante, falando sobre o livro de Coríntios, tá certo? Deus abençoe, um forte abraço e até lá.